os indicados para a nova categoria elenco. A primeira, O Agente Secreto, a segunda, para melhor filme internacional. O Agente Secreto do Brasil, a terceira, melhor ator, Wagner Moura, O Agente Secreto. e a quarta. Os 10 filmes indicados para melhor do ano são O Agente Secreto, Dia histórico para o cinema brasileiro. Mais um. O Agente Secreto, filme do pernambucano Kleber Mendonça Filho, recebeu 4 indicações ao Oscar 2026. É um recorde. Apenas Cidade de Deus, em 2004, havia recebido tantas indicações. Veja o que disse o diretor após os anúncios. Mas eu quero lembrar uma coisa, que o Agente Secreto é uma combinação de muitas outras coisas, né? A combinação, por exemplo, de uma cidade que é o Recife, que tem um talento muito natural, um talento nato para a cultura, para a literatura, para o teatro, para a música e, claro, para o cinema. Desde que a temporada de festivais começou, o longa já acumula mais de 50 prêmios. Entre eles, 2 estatuetas no Globo de Ouro. Foi o primeiro filme brasileiro a conseguir esse feito. O cinema brasileiro fez história no Globo de Ouro, o prêmio da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood. O Agente Secreto levou 2 prêmios: melhor filme de língua não inglesa e melhor ator para Wagner Moura. Para todo mundo no Brasil assistindo isso agora, viva o Brasil, viva a cultura brasileira. Thank you very much. Thriller de atmosfera densa, o Agente Secreto transforma o carnaval e a paisagem urbana da Recife setentista em cenário de vigilância e de paranoia. Um jogo de gato e rato atravessado pelo medo da ditadura e por um drama familiar íntimo. Ou, como diz a cartela inicial do filme, um desenrolar cheio de pirraça. Aliás, pirraça é um termo fundamental para o Agente Secreto. Representa o argumento do filme e sintetiza esses contrastes. O conto de um povo sob o jugo da repressão e que resiste. Um homem perseguido que se infiltra no serviço público. E a persistência da maldade dos vilões a despeito de qualquer legalidade. Foi a pirraça que manteve a história do país escrita. E é a memória desse país que Kleber Mendonça Filho, que também escreveu o filme, desejou celebrar. Em depoimento exclusivo ao assunto, ele explica isso aqui. Eu sempre fui uma pessoa mais maracatu, mas eu admito que nos últimos anos eu fiz uma descoberta muito grande do frevo. E isso me levou muito às memórias do meu pai, que era um grande fã do carnaval pernambucano. Um grande fã do frevo. E eu levei primeiro para o Retratos Fantasmas, que tem uma sequência de carnaval, mais ou menos com meia hora de filme. E agora no Agente Secreto, que tem uma outra sequência muito importante de carnaval. E eu pensei muito nessa herança que é de família do carnaval através do frevo. E eu acho que cada filme é um pedaço de memória. Então você pode até fazer uma comédia romântica, mas é um pedaço de memória. É sobre costumes, é sobre comportamento. E se você faz um filme que é sobre a história, ele é como se o filme fosse 2 vezes sobre memória. Então, isso não significa que o filme vai ser aborrecido ou chato. Você pode fazer um filme que é entretenimento, que é interessante, que as pessoas vão gostar, ou discordar ou não gostar, mas enfim, é entretenimento. E ainda assim tem muitas ideias importantes sobre a nossa história, sobre de onde a gente vem, quem somos nós, e que sociedade é essa onde a gente vive. O protagonista de Agente Secreto é Marcelo, um professor que chega à capital pernambucana em 1977, fugindo de ameaças em São Paulo. Quem dá vida a ele é o nosso Wagner Moura. Primeira vez que um ator brasileiro é nomeado para melhor ator, e o Wagner Moura e o molho dele botou o nome dele no prêmio mais importante do cinema do mundo. O cinema brasileiro comemora também uma 5ª indicação, igualmente importante, valiosa e celebrada, e que faz desse o mais verde e amarelo dos Oscars. Recorde do Brasil, com 5 indicações. Agora os indicados para melhor fotografia. Os Sonhos de Trem,
obra do diretor de fotografia brasileiro Adolfo Veloso, o longa foi filmado 99% com luz natural, em locações no noroeste dos Estados Unidos. Quem fala agora é Mário Abad, jornalista e crítico de cinema. Eu não se surpreendo se o Adolfo levar esse Oscar, porque ele está muito comentado, muito falado nos Estados Unidos, foi muito elogiado não só pela crítica, mas também por até produtores falaram do trabalho sobre o Sonho de Trem. É mais um exemplo de reconhecimento para o cinema nacional, que ainda caminha na esteira do sucesso de Ainda Estou Aqui. And the Oscar goes to I'm Still Here, Brazil. Thank you first in the name of Brazilian cinema. I'm so honored. É nesse contexto que a memória se firma como eixo do cinema brasileiro, movendo narrativas, construindo identidade e conectando passado e presente. O Agente Secreto olha para o Brasil a partir de conflitos estruturais, violência, medo, autoritarismo, marcas da nossa história e da nossa alma também. Para mostrar como ele é universal mesmo. Uma coisa tão brasileira, pernambucana, recifense, mas profundamente universal. Pela história que conta, pelo jeito que conta, e isso é uma qualidade também, uma outra qualidade dele. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é o mais brasileiro dos Oscars. Neste episódio, eu converso com Valdemar Dalenogari, crítico de cinema e doutor em História pela PUC do Rio Grande do Sul. Dali, como é conhecido, foi o primeiro sul-americano a entrar para a Critics' Choice Association, a maior organização de críticos de cinema e televisão dos Estados Unidos e Canadá. Como historiador, ele pesquisa a relação entre história e memória no cinema. Sexta-feira, 23 de janeiro. Dali, que dia importante pra gente, pro Brasil, pra essa nossa conversa. Muito feliz aqui, tenho certeza que você está muito feliz daí também. Bom, todo mundo já sabe, mas não custa repisar. Aliás, eu gostaria de ficar repetindo isso várias vezes. O Agente Secreto ganhou 4 indicações ao Oscar. O Adolfo Veloso foi indicado melhor fotografia de Sonhos de Trem. Então a gente tá bombando. Eu sei que você estuda cinema há muito tempo, tem um olhar muito particular para o que está acontecendo agora. Imagino a sua emoção também de ver essas indicações, de testemunhar e narrar esse momento menos de um ano depois da consagração de Ainda Estou Aqui. Como é que você está se sentindo? Eu estou muito feliz porque o cinema brasileiro está nessa questão do reconhecimento internacional. Na temporada passada poderia vir apenas uma nota de rodapé com o caso de Ainda Estou Aqui, porque era Walter Salles, tinha uma estrutura montada, e um ano depois, o que é um feito extremamente difícil e muito raro, não só o Brasil tem um outro candidato para chegar para filme internacional, mas também para ser indicado para melhor filme. O Agente Secreto é o único filme falado totalmente em outro idioma, sem ser o inglês. Isso aqui vai pegar fogo, bicho. Disputam com ele Valor Sentimental, Bugônia, Fórmula 1, Frankenstein, Hamlet, A Vida Antes de Hamlet, Marty Supreme, Uma Batalha Após a Outra, Pecadores e Sonhos de Trem. Então eu estou muito feliz, Natuza, de ter acompanhado esse circuito desde o Festival de Cannes de O Agente Secreto, e como você bem citou, o Adolfo Veloso, com um trabalho que é fantástico de Sonhos de Trem, que estreou há um ano atrás, exatamente um ano atrás, no Festival de Sundance, que é um festival independente, e que começa assim, olha, o filme é muito bonito, tem uma fotografia maravilhosa, mas é um filme pequeno. E aos poucos, no ano passado, ele vai se transformando para virar um filme que poderia brigar para disputar o Oscar de fotografia, e que não só consegue essa indicação, que também é espetacular, mas o próprio filme Sonhos de Trem também tem esse reconhecimento para melhor filme. Então, para o cinema brasileiro, eu penso que é mais um ano de extrema importância, e eu torço para que exista um trabalho agora subsequente, para que não exista só esse caso de Ainda Estou Aqui, de O Agente Secreto, como um ponto fora da curva, mas que se torne rotina, quem sabe colocar no Brasil, não todo ano, porque é muito complicado e poucos países conseguem colocar essas estruturas, mas que o Brasil sempre seja representado, porque algo que entrou muito no panorama, eu acredito, do público que acompanha cinema é a palavra campanha. Não adianta só ter um grande filme se não tem campanha. Antigamente, os filmes brasileiros colocados para o Oscar, eles tinham uma visibilidade muito baixa nos Estados Unidos, e a grande lição é circuito de festivais, campanha, sessões fechadas nos Estados Unidos especialmente, e o diretor, o elenco,
está disposto a viver essa experiência. Não dá mais para dizer que é ponto fora da curva se você tem 2 anos de desempenho espetacular com filmes muito diferentes, embora girando em torno de uma temática parecida, mas muito diferentes, e sobretudo, o Agente Secreto com características muito regionais. Eu me lembro de ver o desempenho do cinema argentino anos atrás e perguntar por que o cinema argentino vai tão bem. E a resposta que me davam era que as temáticas dos filmes argentinos eram temáticas universais e que o Brasil explorava muito a temática regional. Pois bem, touché, olha só o Agente Secreto numa temática mais regional, impossível, fazendo muito bonito aí fora, né? Lá fora. Então eu te pergunto, além de investimento em campanhas, colocar muita exibição para rodar, o que mais tem sido responsável por esse desempenho do cinema brasileiro? Existe muita curiosidade. Sempre quando eu passo pela cobertura de festivais, eu vejo de outros colegas que não são brasileiros que falam, olha, o interesse pelo cinema brasileiro existe, o que falta às vezes é distribuição, uma dificuldade até mesmo de conseguir filmes brasileiros mais antigos por conta de contratos. O cinema brasileiro nunca deixou de produzir bons filmes, mas eu penso que existia uma desconexão não só pela questão temática, mas especialmente pela questão de que pouco se comentava que Oscar não é só você ter um filme bonito, é você ter um grande filme, mas também fazer campanha. Eu me recordo que eu falei com o diretor Ali Muritiba, que era o diretor de Deserto Particular, um pouco tempo atrás, e quando ele foi o selecionado para representar o Brasil, ele imaginava, bom, eu tenho um filme que ele está sendo muito elogiado, está no circuito, só que aí ele encontrou um empecilho, que era o empecilho da campanha. Então, essa questão de O Agente Secreto, eu penso que quebra um pouco o argumento que não existe o interesse no cinema brasileiro, na questão que você pode colocar algum tópico mais regional. O que faltava, eu acredito, é uma base para internacionalização, visibilidade. O Walter Salles conseguiu com Ainda Estou Aqui, na temporada passada, é um nome consagrado. O Kleber, que também é um nome muito forte do cinema nacional, consegue isso. Eu penso que a partir de agora nós vamos entrar num outro tópico para o futuro da indústria de cinema do Brasil, que é como a gente torna essas indicações possíveis, quem sabe para um jovem diretor e um jovem roteirista que não tem um nome Walter Salles, Kleber Mendonça Filho, mas que está vendo agora essas indicações e pode pensar, olha, é possível representar o Brasil. O orçamento total do Agente Secreto foi de 28 milhões de reais, com recursos do Brasil, da França, da Alemanha e da Holanda. A parte brasileira somou 13 milhões e meio de reais. Desse total, 7 milhões e meio vieram do Fundo Setorial do Audiovisual. O restante foi bancado com aportes privados. Já a comercialização do filme custou 4 milhões de reais. O fundo público entrou com 750 mil reais. Outros 3 milhões vieram por meio da Lei do Audiovisual. Isso passa desde políticas públicas, questão de financiamento, Fundo Setorial do Audiovisual. O Brasil tem ferramentas, tem condições, precisa, eu acho que, refinar processos. Muito, na minha visão, de editais do Brasil quanto à internacionalização, são editais que eles têm algumas atualizações desde o começo dos anos 2000, sendo que existe uma mudança gigantesca na forma como você promove um filme por conta de toda a onda digital. Então, é assim, o cinema brasileiro passa por um momento muito especial, é um momento de muita comemoração para o Agente Secreto e eu acho que pode plantar a semente de que isso se torne permanente. Você falou de financiamento de política pública. A gente veio de uma quadra em que o cinema brasileiro foi muito machucado, né? Politicamente muito machucado, a começar pela própria Lei Rouanet. Enfim, essa perspectiva mudou nos últimos anos e eu queria te ouvir sobre isso, a importância desses instrumentos, sobretudo para esses diretores que não tem um nome consagrado ainda, que tem mais dificuldade de fazer uma produção que vá contar com dinheiro de campanha lá fora, enfim, né? Esse cinema que foi muito criticado, atores, atrizes, Wagner Moura é um exemplo disso, né? Foi alvo político durante tanto tempo da extrema-direita. O Brasil tem uma política muito forte de fomento. Muitos países que investem na cultura
tem políticas sólidas quanto à produção de conteúdo audiovisual, e o Brasil tem isso de várias maneiras. Eu destaco especialmente o Fundo Setorial do Audiovisual, que é muito importante para fazer novos projetos. Projetos patrocinados pela Lei Rouanet, que em quase 35 anos de existência já aportou 60 bilhões de reais em arte e cultura brasileiras. Um estudo conduzido por pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas mapeou o impacto da legislação na economia do país. Foram usados dados referentes a 2024. Naquele ano, a Lei Rouanet destinou quase 3 bilhões de reais para cerca de 5 mil projetos. Todos esses investimentos impactaram quase 90 milhões de pessoas e foram responsáveis por 228 mil postos de trabalho. A cada R$1 investido em projetos, foram movimentados R$7,59 na economia brasileira. Uma situação que ela é chave, no entanto, e que é um ponto, às vezes, de conflito na própria indústria de cinema do Brasil, é que é muito mais fácil fazer cinema se você está no eixo Rio-São Paulo, porque tem mais oportunidades, mais produtoras, e aí nós temos agora um filme como O Agente Secreto, que traz toda uma questão tão bonita de Recife, por exemplo, que eu acredito que pode plantar essa semente, e o Kleber Mendonça Filho, o diretor, falou isso numa entrevista recente, que é um grande momento para fazer cinema no Brasil. Um filme, gente, que tem a cidade quase como personagem. As locações são principalmente aqui no Recife. Primeiro que o filme ele acontece no Cinema São Luís, um cinema belíssimo, um cinema de rua, coisa que quase não existe mais. Então, as ruas do centro da cidade, as pontes, os rios, muita coisa acontece aqui, na nossa cidade. Às vezes o que eu ouço de colegas que trabalham em direção e produção é que é complicado pensar em projeção internacional se às vezes, por questão interna do Brasil, que é muito difícil colocar um filme brasileiro na sala de cinema do próprio país, é difícil pensar em distribuição internacional se você não consegue nem saber se o seu filme vai ter lançamento nos cinemas. Então é uma questão estrutural, ampla, que existe recurso, existe financiamento, e que esse é um grande momento para pensar não só a base de fazer um filme e, se der certo, lançar o filme no cinema, mas pensar em processos como outros países pensam também. O cinema argentino que você falou, Natuza, agora há pouco, nessa questão, antigamente eles tinham uma diretriz para a produção que você colocava em perspectiva não só o mercado interno, o mercado doméstico, mas também projetava durante o período de pré-produção quais festivais internacionais tal filme poderia, quem sabe, entrar, ser colocado para consideração. Eu vejo que no Brasil esse processo está acontecendo de maneira bem mais forte desde o caso de Ainda Estou Aqui, em que mais diretores começaram a se interessar pelo circuito de festivais, sem contar a mudança de mentalidade que ela vai acontecer. Eu acredito, não é algo que acontece de um ano para o outro, mas é uma mudança de mentalidade que às vezes demora algum tempo para entender que o circuito internacional acaba se tornando necessário para render mais visibilidade para o cinema brasileiro, e os frutos são os melhores possíveis. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com Valdemar Dalinogari. Bom, quero te perguntar o quanto a gente pode sonhar. Das 5 indicações, incluindo, claro, as 4 para o Agente Secreto, as 5 indicações que o Brasil recebeu, dá para a gente realmente sonhar com quais categorias? Olha, eu tenho muita confiança que o trabalho do Adolfo Veloso em melhor fotografia, ele vai entrar realmente para a consideração da indústria, porque é o grande ponto de destaque de Sonhos de Trem, e o Adolfo Veloso está com uma coleção de prêmios tão bonita que eu não acho impossível chegar no Oscar e conquistar essa vitória. Então, a situação do Adolfo Veloso é que ele vai entrar realmente para disputar esse prêmio e ele pode ser um vencedor. No caso de O Agente Secreto, aí eu prefiro tomar aquela posição de não apontar favoritismo em nenhuma categoria. Por quê? Para filme internacional, O Agente Secreto tem 4 indicações no total, mas tem um outro longa que é Valor Sentimental, que tem 9 indicações. Mas eu imagino que vai existir até o fim essa disputa de Valor Sentimental com O Agente Secreto, mas dando o favoritismo para Valor Sentimental. Na categoria Melhor Filme Internacional, O Agente Secreto concorre com os mesmos do Globo de Ouro, em que o filme brasileiro saiu vencedor. Foi apenas um acidente, da França, Valor Sentimental, da Noruega, A Voz de Hind Ajab, da Tunísia, e Sirah, da Espanha.
Nós temos uma nova categoria criada nesse Oscar, que essa é impossível projetar, que é a categoria do casting, né? O que é o casting? É o processo de seleção de elenco. Quem é premiado é o diretor de elenco. É diferente da categoria de melhor elenco, que existe em uma outra premiação, que é a premiação do Sindicato dos Atores. Como é a primeira vez que o Oscar vai fazer essa entrega de prêmio, nós não temos nenhum precursor, não tem nada para ver qual rumo que a academia pode tomar. Então nós temos filmes de grande impacto no cinema hollywoodiano e tem o Agente Secreto, que tem um processo todo de escolha de elenco maravilhoso, indo além de Wagner Moura. Sempre quando eu vejo pessoas comentando de O Agente Secreto, a gente chega no nome da Tânia Maria com uma facilidade incrível, porque ela está muito bem. Então eu acredito que isso tudo vai ser fundamental para descobrir qual é a tendência dessa nova categoria. O Agente Secreto também trouxe uma indicação para Gabriel Domingues numa categoria estreante no Oscar deste ano, que é a de Melhor Direção de Elenco. Gabriel conta que recentemente participou de um evento do Oscar e suspeitou que o filme tinha agradado a Academia de Cinema. E eu senti já um clima, assim, bem auspicioso pro Agente Secreto, sabe? Tipo, a galera manifestou muito interesse, as pessoas estavam bem admiradas, assim, fascinadas. O Agente Secreto está indicado em melhor filme, e melhor filme tem um franco favorito, que deve ganhar filme e diretor, que é Uma Batalha Após a Outra, o filme do Paul Thomas Anderson, de modo que se não ganhar seria a maior surpresa, na minha opinião, da história recente do Oscar. E o caso do Wagner Moura é aquele caso que mexe com o imaginário, porque nós acabamos passando por uma temporada no ano passado em que existia muita essa esperança da Fernanda Torres ser premiada com o Oscar de melhor atriz. A questão da Fernanda Torres é que ela passou por uma vitória no Globo de Ouro e depois ela não tinha nenhuma outra indicação nos prêmios precursores, que é exatamente a mesma coisa que vai acontecer com Wagner Moura. Quais são esses prêmios precursores do Oscar? O prêmio do Sindicato dos Atores, em que o Wagner não foi indicado, e o prêmio da Academia Britânica, o BAFTA, em que o Wagner Moura também não apareceu nem na pré-lista. Então nós vamos chegar no Oscar, provavelmente com o Timothée Chalamet como favorito para conquistar o prêmio de melhor ator por Marty Supreme. Quem sabe Timothée Chalamet contra o ator que vencer, se não for ele, né, o prêmio do Sindicato dos Atores, da Academia Britânica, mas sempre vai ter aquela ponta do Wagner Moura, eu considerando como um outsider, uma possível terceira via, de que ele venceu o Globo de Ouro, mas ele não participou dessas duas outras premiações. Wagner Moura é o único na categoria de melhor ator que não nasceu nos Estados Unidos e o primeiro brasileiro. Você é o cara? É esse mesmo. Ele disputa a estatueta com Timothée Chalamet pela atuação em Marty Supreme, Leonardo DiCaprio em Uma Batalha Após a Outra, Ethan Hawke em Blue Moon e Michael B. Jordan em Pecadores. E uma coisa que acontece muito no Oscar é que tem pessoas que, para filmes internacionais, deixam para assistir depois da indicação. Pode parecer estranho, né? Teoricamente, o votante deveria assistir todos os filmes, pelo menos os principais, antes de fazer o voto para as indicações. Mas quando sai a lista de indicados, aí que existe uma procura maior para pelo menos assistir. A Academia, nesse ano, colocou uma regra que, na verdade, é um código de honra interno deles, de que para votar nas categorias você precisa marcar lá uma caixinha, né, no sistema de votação que você assistiu todos os indicados. Antigamente a gente sabe que tinham pessoas que não assistiam todos os indicados e votavam mesmo assim. Então eu acredito que mais pessoas assistindo o Agente Secreto depois do circuito extraordinário de dezembro, janeiro, indicações, conquistas, prêmio no Globo de Ouro, Critics' Choice, pode valorizar o filme. O Agente Secreto foi lançado em mais de 90 países e só no Brasil já levou mais de 1,5 milhão de espectadores para salas de cinema. Agora é esperar para ver essa mesma turma comemorando no dia 15 de março, mas desta vez em Hollywood. A Academia tem 2 sistemas de votação, né? O primeiro sistema de votação é quem tem mais votos leva, que é aplicado para todas as categorias, exceto o melhor filme, onde é aplicado o método preferencial, que aí existe uma lista que todos os membros fazem de 1 a 10, em que se a pessoa coloca um filme em 10º lugar, ela simbolicamente está enfraquecendo esse filme. O voto em primeiro lugar é um voto que fortalece o filme. Então o voto preferencial ele é aplicado na categoria de melhor filme, nas outras é o voto direto. Nas outras premiações também que eu participo, Critics' Choice também funciona assim. Então eu penso que aí a disputa, ela, a partir de agora, é para dar essa visibilidade extra para o Wagner Moura, que quem não assistiu, assista o Agente Secreto,
para que ele chegue com condições de igualdade de que pelo menos os votantes viram todos os indicados. Isso é um absurdo. Como é que você vota numa disputa em que você não conhece o trabalho de todos os concorrentes? É o fim da picada. É como se você fosse avaliar na Sapucaí qual é a melhor escola de samba, que quando passasse a Mangueira, você fechasse os olhos e não visse o desfile da Mangueira. Isso. É um exemplo perfeito. E por isso que aí nesse ano o Oscar colocou essa questão do código de honra, né, que você só vota caso marque ali na caixinha no sistema de votação que viu todos os indicados. Eles não vão pedir ingresso, não vão pedir comprovação, mas é aquilo para que pelo menos, né, exista alguma coisa assim, olha, vota só se assistiu tudo. Porque antigamente, Natuza, existia uma situação curiosa na categoria de melhor animação, que brincava-se dentro da academia que para melhor animação as pessoas não assistiam, quem assistiam eram os filhos, e aí os filhos votavam no filme de uma grande produtora, X ou Y. Então era uma brincadeira, mas que tinha um fundo de verdade, sem dúvida alguma, e que a academia, nesse refinamento de processos, também coloca, né, a obrigação de que os membros assistam todos os filmes. Eu queria te perguntar, a gente falou um pouco, né, da temática mais regional, embora a memória do período militar, do regime militar, seja uma memória nacional. Eu queria te perguntar sobre esse aspecto mais regional. A gente viu, por exemplo, uma lenda urbana da perna cabeluda sendo vista lá fora. E eu queria saber o que a audiência internacional achou disso, né? Porque quando eu vi o filme, eu falei, nossa, claro, eu cresci, passei parte da minha infância e adolescência em Recife, e a perna cabeluda era algo que fazia parte do imaginário de muita gente ali. O mito representa a violência institucional durante a ditadura militar. Historiadores explicam que a lenda da perna cabeluda nasceu após a descoberta de pedaços de corpos de pessoas assassinadas. Propagado pelos jornais da época, o mito funcionava como uma forma indireta de narrar a violência sem enfrentar diretamente a censura. Quando eu vi a perna cabeluda no filme e vi as indicações e os prêmios do Agente Secreto, eu achei simplesmente o máximo. Então eu queria o teu olhar sobre isso, sobre como, o que faz com que essas narrativas tão nossas ultrapassem essas fronteiras todas. Essa é uma excelente questão, porque no ano passado dizia-se assim, bom, Ainda Estou Aqui foi indicado porque é uma narrativa que leva em conta a ditadura do Brasil, mas tem um caráter de universalização à medida em que você se conecta com a história da Eunice. Bom, no ano seguinte nós temos o Agente Secreto, que tem um pano de fundo na ditadura, mas tem muita questão específica quanto à história popular, a lendas urbanas, ao imaginário que existe em torno da cidade de Recife. Poderia ser algo que criaria um nicho de interpretação que, olha, se você não é brasileiro, você vai ter dificuldade de entender. Mas o que eu vejo foi um efeito de curiosidade das pessoas saindo, e eu me lembro da primeira sessão da estreia de O Agente Secreto no Festival de Cannes. Na saída da sessão, os estrangeiros, quem não era brasileiro, eles estavam totalmente assim envolvidos em saber mais sobre as lendas urbanas, em saber mais sobre contexto. Então é um filme que eu acho que ele desperta essa curiosidade e que ele sabe trabalhar muito bem com essa relação, né, do pano de fundo de uma história que é uma história documentada oficial versus toda a base da narrativa temática que envolve memória, mas que também lida com esse cinema de história popular, de lenda urbana, que está muito ligado ao próprio cinema do Kleber Mendonça Filho como realizador. Então é uma expansão de todo esse interesse que o Kleber tem em torno da cidade de Recife, mas especialmente desse imaginário do dia a dia. É esse cinema que traz o fantástico para consideração. E o aspecto memória, né? Se a gente for pegar o Ainda Estou Aqui, o próprio Agente Secreto, até mesmo Cidade de Deus, tá claro que o aspecto memória é uma mola propulsora de sucesso para nós aqui, para as nossas campanhas. Eu queria te ouvir sobre isso. Essa pode ser uma dica de ouro, por exemplo, para quem está interessado em fazer cinema, para diretores jovens, ou dá para expandir? Tem mercado para a gente expandir esse espectro?
Não, com certeza tem mercado para expandir e nós temos, se a gente for pegar, por exemplo, a pré-lista do Brasil para o Oscar do ano passado, em que aí o Agente Secreto foi um enviado e merecia porque era o filme de maior visibilidade, nós temos projetos de diferentes vertentes, de diferentes gêneros, perspectivas, e nesse caso que você cita, sim, tem uma ligação com a memória e a maneira como ela é trabalhada em O Agente Secreto eu penso que é um dos trunfos do filme. Eu não coloco essa questão como determinante, do tipo, para você fazer um filme para Oscar, você precisa preencher uma lista de que o teu filme tem que ter isso e aquilo. Mas eu penso que a forma como existe a estrutura de O Agente Secreto, numa relação da memória com a história, que seria a história documentada, e a própria perspectiva da história subterrânea, da busca por arquivos, da questão de identidade, dão uma camada extra que eu penso que faz com que mesmo a pessoa que não está envolvida no contexto e não entenda a história do Brasil no geral, o período que é retratado da ditadura, essa pessoa ela consiga lidar com as angústias do protagonista, do personagem principal interpretado pelo Wagner Moura. Isso faz toda a diferença. Então o cinema brasileiro eu penso que tem uma abertura incrível para as mais variadas perspectivas, gêneros, e mesmo que a gente pegue os 2 casos de sucesso do ano passado e desse ano, Ainda Estou Aqui e O Agente Secreto, e coloque que eles fizeram trabalhos com o contexto da ditadura e a ditadura como pano de fundo, estruturalmente são experiências bem diferentes, até mesmo pela forma como discutem a relação da memória com o filme do Kleber sendo muito mais próximo, né, do arquivo pessoal, da história oral. O Kleber tem muito interesse pelo estudo da história, a lembrança dos mortos, a falta de documento, a identidade, e é isso que eu coloco como um diferencial. Dália, muito obrigada pela entrevista. A gente vai ficar aqui na torcida por pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, quem sabe, estatuetas. E aí a gente volta a se falar. Obrigado e boa sorte para nós. Tá bom, muito obrigado, agradeço demais aí a participação no programa. Antes de terminar, um recado. Se você ouve o assunto no Spotify e gostou do episódio, é assunter mesmo, dá 5 estrelas e compartilha esse episódio com quem você quiser. Você pode nos ouvir no G1, no YouTube e em todas as plataformas de áudio. Este episódio usou áudio da TV Cultura. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva e Carlos Catelan. Neste episódio, colaborou também Paula Paiva Paulo. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.